Olá pessoal, tudo bem? Professor Arthur por aqui mais uma vez. E agora eu quero apresentar para vocês mais um componente eletrônico para as nossas montagens com o Arduino. Nós vamos falar um pouquinho sobre o servomotor. Tá? Um motor, em linhas gerais, ele consegue, através de eletricidade, de corrente elétrica, produzir movimento. Então, quando a gente tem lá um carrinho movido a controle remoto, quando a gente analisa o funcionamento de um elevador num prédio, a gente percebe claramente a presença de motores dentro desses cenários. É óbvio, que a plaquinha do Arduino ela não é capaz de movimentar motores que necessitem de realizar grandes forças, grandes trabalhos. Mas a gente consegue, através da plaquinha do Arduino, controlar diretamente motores pequenos. E um desses tipos de motores é o servomotor. O servomotor, na verdade, ele é um atuador de precisão, onde você consegue, através de programação, fazer com que o seu eixo se movimente de acordo com a sua necessidade. Servomotores podem fazer giros completos do seu eixo, ou podem fazer, por exemplo, meio giro, ou podem fazer um quarto de giro. A vantagem é que os servomotores, eles têm precisão, alto desempenho, e nós conseguimos fazer o movimento ser revertido muito rapidamente. Então, ora ele pode se movimentar para a esquerda, ora ele pode se movimentar para a direita, e assim sucessivamente de forma muito confiável e rápida. Motores, de forma geral, são muito utilizados em projetos de robótica e de automação residencial e predial. Okay? Este exemplo aqui que eu trouxe é de um motor, de um servomotor comercial, de grande porte. Tá? Esses servomotores são utilizados na indústria para movimentar grandes cargas, grandes pesos. Podemos usar o Arduino com eles? Diretamente não. Tá? Por quê? Para que esses motores funcionem, eles precisam de grandes quantidades de corrente elétrica, o que o Arduino não é capaz de fornecer. E não podemos esquecer que o nosso Arduino está conectado à porta USB do computador, Então, além de você queimar a plaquinha do Arduino, você pode queimar a placa do próprio computador, Porque a alimentação USB sai dele. Então, este tipo de motor não pode ser utilizado diretamente pelo Arduino. O Arduino pode até participar de uma etapa de controle, mas aí você vai ter uma outra etapa, uma etapa de potência, que vai fornecer tensão e corrente necessárias para que esses motores funcionem. Para o Arduino, a gente vai usar um componente chamado microservo. Tá? Microservo. Micro porque ele é um servomotor bem pequenininho. Alguns modelos podem ser usados diretamente pelo Arduino, e são aqueles que eu vou indicar para vocês aqui daqui a pouquinho. E eles podem ser ligados diretamente nas portas analógicas do Arduino. E por que analógico? Porque você vai ter variação de velocidade. Aí deve ficar muito claro para nós o conceito de grandeza digital e de grandeza analógica. O digital é ligado, desligado. O analógico é velocidade. Outro detalhe, os microservos com o Arduino precisam ser conectados às portas PWM. Tá? São aquelas portas que tem aquela cobrinha na frente do número. A gente já viu isso em montagens anteriores. Tá bom? Não esqueça que o motor, para funcionar, precisa de corrente elétrica. Se você vai usar um motor muito grande, tem que ter um outro circuito para movimentar. O Arduino pode até participar do controle, mas não é ele quem movimenta. Aqui nós temos um exemplo claro de microservo 9G, tá bom? Comercial, que você compra nas lojas de robótica, de componentes eletrônicos. Ele se chama 9G porque ele tem um peso de 9 gramas. Tá? Ele é muito pequenininho. Okay? O microservo 9G, ele vem
com esta fiação, que você observa aí, né, com esses 3 fios. O preto é o negativo, o vermelho é o positivo e o laranja é o pino de controle. E vem também com um saquinho, com 3 elementos plásticos, que tecnicamente nós chamamos de cruzetas, tá bom? Cada cruzeta pode ser utilizada para uma determinada aplicação. As cruzetas são encaixadas no eixo do microservo. Tá? Aqui vocês têm o tamanho dele, né? Este microservo aí está na minha mão, é de um determinado fabricante, existem outros, ok? Ele é pequeno, então ele não consegue movimentar grandes pesos, né? Não consegue fazer grandes movimentos. E esse microservo, ele é apenas de 180 graus. Tá? Então, o giro do seu eixo corresponde apenas a meia circunferência. Okay? Aqui nós temos em telas separadas o microservo com a cruzeta montada e do lado direito as 3 cruzetas. Observem também que nós temos parafusos, né? Essas cruzetas, por uma questão de segurança, elas precisam ser parafusadas aos eixos dos microservos. Tá? Existem vários fabricantes diferentes. O preço desses microservos é bem acessível, é bem baixinho, independente do fornecedor da loja que você for adquirir. E ele nos permite criar vários projetos de robótica, né? Com uma dinâmica muito interessante. Aqui a gente tem até a imagem dele bem próxima, né? Do microservo 9G. Observe que ele tem a identificação aí de analog, né, de analógico, que é para você não esquecer, tá bom? E no Tinkercad, o que a gente tem? Bom, no Tinkercad nós temos um microservo dentro da galeria de componentes básico e a gente tem aqui 2 exemplos de cruzeta. Tá? Uma cruzeta que é no formato de cruz e uma outra cruzeta que é a radial. Bom, mas os dois têm ou proporcionam o mesmo tipo de movimento. Ok? Introduzimos ali tensão elétrica para alimentação do microservo, introduzimos ali um pulso de controle e o microservo começa a rodar, a produzir movimento. Ok? Pessoal, espero que tenha sido útil, que você tenha gostado. Nos próximos materiais nós exploramos um pouco mais os nossos servomotores. Um forte abraço a todos, a todas e até mais.